Nossa, que date ruim, hein? Especial Dia dos Namorados. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu queria mandar um beijo aqui para algumas pessoas. E olha que coincidência. Eu já falei para vocês que eu trabalho online, remoto, vendendo curso, graduação, pós, essas coisas. E por coincidência, a gente recebe algumas listas para poder oferecer o curso para os nossos alunos. E eu encontrei uma ouvinte enquanto eu fazia isso. Eu achei muito legal. O nome dela é Elisângela Lorenzetti. Um beijo, Elisângela. Eu disse que eu te mandaria um beijo aqui, então um beijo. E eu também quero mandar um beijo para os nossos novos apoiadores. Um beijo para Helenice Vaz, Alessandra de Souza Tomás e para a Monique Priscila. Um beijo para vocês, gente, que apoia o podcast e que ajuda com que a gente cresça cada vez mais. Faça como esses novos apoiadores e apoie o podcast você também. É apenas R$11 e através do apoio você vai receber as histórias de forma inédita. As histórias estão chegando lá em primeira mão para depois vir aqui para as plataformas gratuitas. Essa história de hoje mesmo já estava lá há um tempinho e eu trouxe aqui para vocês agora. Então, comecem a apoiar. Além de você ajudar com que esse projeto cresça, você ainda vai ter mais de 50 histórias inéditas. São 3 histórias por semana para apoiadores. Nas plataformas gratuitas, apenas 2, né? Toda segunda e sexta-feira. Obrigada pelo apoio de vocês e eu espero vocês por lá. Hoje eu estou trazendo a história da Jéssica. Então, bora começar? E assim, gente, essa história eu não vou colocar como nome de fulano e cicrano, porque tem muitas camadas e eu quero ouvir a opinião de vocês, porque tem partes de acertos, de erros, então é isso. A Jéssica é uma mulher lésbica e num período solteiro da vida dela, ela resolveu entrar em um aplicativo de relacionamento. E aí, num belo dia, ela deu match com a Cláudia. A vibe das duas bateu logo de cara. As duas tinham gosto parecido, inclusive no perfil já rolava aquela coisinha de amo tal banda, gosto de tal estilo musical, enfim. As duas então começaram a conversar bastante e sempre que elas tentavam marcar uma coisa aqui ou ali era sempre complicado, até porque a Cláudia explicou para a Jéssica que ela trabalhava em horários alternados e tinha dia que ela fazia plantão, então era uma correria a vida dela. Então, as duas ficaram muito felizes de dar esse match e a Jéssica parecia estar mais empolgada com a Cláudia. Sempre que ela tentava marcar, era uma desculpa. Às vezes ela não tinha que trabalhar, mas ela ia para casa de uma amiga, ia para o cinema e assim, não convidava a Jéssica. Então, passado 3 meses, finalmente aconteceu. Elas marcaram de se encontrar. Mas a Jéssica, ela tinha a impressão que a Cláudia, ela tinha outros contatinhos. E tudo bem, afinal, elas estavam livres. Mas a Jéssica, ela sentia que ela sempre ficava excluída, meio que nunca era uma opção para Cláudia, sabe? Ela ficava muito de escanteio e isso começou a chatear a Jéssica. E sabe aquela coisa assim, ficante premium, ficante prata? A Jéssica sentia que ela não era nem um dos pódios. Ela estava lá embaixo mesmo porque ela não via a Cláudia tratando ela como uma prioridade. O que novamente, né, até aí tá tudo bem, porque não tem um motivo para tratar diferente, já que as duas ainda nem se conheciam. A Cláudia tinha um ritmo de conversa muito morde e assopra. Então, às vezes ela deixava a Jéssica de lado, às vezes ela voltava a conversar. Ela não deixava a conversa morrer. Quando ela via que a Jéssica estava se afastando, ela vinha, puxava papo, mas nunca marcava nada.
Até que chegou esse grande dia e foi a Cláudia que puxou esse assunto falando: olha, tem uma vaga aqui, vamos nos ver esse mês, vamos marcar de uma vez, porque senão a gente nunca marca. Elas então combinaram de se encontrar num barzinho com uma pegada musical, inclusive que as duas gostavam, e cada uma levou uma companhia. A Cláudia levou um amigo, o Emerson, e a Jéssica levou sua prima Ana. A Jéssica chegou pontual, às 9 horas, mas Cláudia, nada. Cláudia foi aparecer somente às 11 horas. Ela já chegou dizendo que teve que esticar o plantão, e tudo bem, acontecia, mas a Jéssica ficou incomodada, porque, como ela me disse, ela sempre foi muito pontual. E quando ela mandou mensagem para a Cláudia, era só: já tô indo, já tô indo, já tô indo, e a Cláudia só chegou às 11 horas. No final das contas, a noite até que foi agradável. Rolou um clima muito bom entre a Jéssica e Cláudia. Elas ficaram, brincaram naquelas maquininhas de pegar bichinho, sabe? Foi um clima leve, divertido. Nesse barzinho tinha tipo alguns jogos de tabuleiro, coisas assim. Então a galera se reuniu, jogou. Foi muito divertido para eles. Eles riram muito. E até mesmo meio que pareceu que entre Emerson e Ana tinha rolado um climinha, sabe? Rolou o beijo entre Cláudia e Jéssica, mas na hora que a noite estava finalizando, cada um ali seguiu para uma direção. O Emerson foi levar a Cláudia embora, enquanto a Jéssica ia levar sua prima em casa. Entre Jéssica e Cláudia, elas conversando no aplicativo ali de mensagem, tudo muito bom, tudo muito certo. Cláudia elogiando a Jéssica como Jéssica era cheirosa, Jéssica falando como Cláudia era maravilhosa. E Ana deixou assim escapar, né, falando: olha, eu tive a impressão de que a Cláudia teve um pouco de ciúme de mim com o Emerson. Mas a Jéssica falou: não, imagina, que isso? Foi impressão sua, claro. As duas continuaram conversando, mas novamente aquele chove não molha. Conversa aqui, conversa ali, nada de marcar, passava o tempo, era isso, era aquilo, até que surgiu um show que ia acontecer na cidade delas com uma banda que as duas gostavam muito. A Jéssica, então, logo de cara que viu sobre aquele show, pensou na Cláudia e imediatamente mandou para ela. A Cláudia topou muito animada, falando com ela: olha, compra aí que eu vou te pagar depois, mas a gente vai sim. Então, a Jéssica comprou e Jéssica chamou a Ana novamente para ir com elas. Cláudia também disse que levaria o Emerson e a turminha se reuniria ali de novo, né? Só que a Cláudia começou a sumir depois desse momento, dessa interação de comprar o ingresso. E Jéssica já tinha comprado, já tinha mandado fotos, confirmado. Mensagem aqui, uma desculpa, outra ali. E a ansiedade da Jéssica começou a aumentar bastante. Ela começou a perguntar se estava tudo certo e a Cláudia com aquela conversa mole. Ah, tô vendo, mas eu vou sim, não precisa se preocupar, eu vou pagar o ingresso, calma, fica tranquila. O evento foi se aproximando cada vez mais e a Cláudia continuava dando vários ghostings e aquela sumida básica. A Ana, como Jéssica me disse, sempre foi uma moça muito prática e sem muita paciência. E também sem papas na língua, né? Então a Ana, que sabia de tudo, já que Jéssica enviava prints para ela das conversas, pediu o telefone da Cláudia para a Jéssica. Falou: olha, me passa o telefone da Cláudia e deixa eu conversar com ela. A Jéssica ficou meio ressabiada, mas passou o telefone da Cláudia para a Jéssica. E Ana foi direta com a Cláudia, falando: oi, aqui é a Ana, tudo bem? Olha, eu vou ser sincera para você, a Jéssica comprou roupa, comprou os ingressos, tá super animada, só que você tá enrolando a gente, né? A gente tá aqui esperando, você ainda não pagou. Ela tá empolgada para ir com você, pra gente ter uma noite legal. E a Ana também complementou: olha, se você não quer mais, cara, é só falar, não precisa ficar enrolando, porque tá feio isso aí, sabe?
E a Ana mandou até um áudio pra Jéssica na hora, falando assim: nossa, eu tô cansada dessa menina, porque essa Cláudia tá que nem cebola em salada, sabe? Nada com nada, não sabe o que que faz, totalmente perdida. Eu achei até engraçada essa frase. Aqui em Minas é o famoso não caga e nem sai da moita. E aí foi isso, sabe? A Ana já estava estressada, a Jéssica já estava com ansiedade a mil. Então a Cláudia respondeu para Ana que queria muito ir, mas ainda estava pensando. E a Ana já foi curta e grossa, falando com ela: olha, beleza, então. A gente vai vender o seu ingresso e uma amiga nossa que também quer muito ir vai ficar com esse ingresso disponível. Por quê? Nesse momento, os ingressos para esse show já haviam esgotado. Tinha realmente uma amiga da Ana e da Jéssica querendo ir. Então, a Ana, com toda a sua falta de paciência, chegou até a falar: nossa, que empata foda. E assim, esse empata foda, ele não quer dizer só a foda, né? Vamos dizer assim. É uma pessoa que tá empatando todo mundo, tá empacando, né? A gente costuma falar que tá igual o cavalo empacado, que não sai da frente. Então é aquela coisa, vamos colocar um cabresto nesse cavalo para ver se ele anda. Então, basicamente, foi isso que a Ana quis dizer. E a Cláudia falou: calma, não vende não, eu quero meu ingresso, eu vou ficar com ele sim. E a Ana falou assim: não, até agora você não passou nada pra gente, enfim. E aí, por um milagre, a Cláudia enviou o dinheiro pra Jéssica, já que ela já tinha enviado pra Cláudia o númerozinho lá de transferência para que a Cláudia fizesse. Então, ali já caiu, né, o dinheiro na conta da Jéssica. Só que a Ana já estava irritada com toda essa situação, porque a Cláudia ficava nesse chove não molha, vai não vai, cada hora uma desculpa diferente. Então ficava meio ruim mesmo toda essa situação, né? A Cláudia pagou, mas ficou novamente com essa situação de que não sabia se ia, se não ia. E como tinha essa amiga das meninas querendo ir, já não tinha mais ingresso disponível, a Ana então falou: quer saber? Vamos vender o ingresso para nossa amiga que tá querendo ir, a gente devolve esse dinheiro para a Cláudia e ela resolve essa vida dela para lá. E a Jéssica falando, né? Nossa, mas como que vai ser isso? Ela já pagou. E a Jéssica falou que a Ana, quando ela cisma com alguma coisa, ela pegou para resolver e, tipo assim, já não tava nem aí mais. Ai, essa menina tá me estressando e eu não vou deixar ela ficar te fazendo de boba, não. Deixa eu resolver essas paradas aqui. Bom, foi então que, passado, né, mais alguns dias, a Jéssica devolveu esse dinheiro, devolveu essa transferência, né, para a conta da Cláudia. E elas venderam o ingresso para essa amiga. E a Ana só mandou uma mensagem para a Cláudia falando com ela: olha, Cláudia, a gente já vendeu o seu ingresso, a gente repassou ele para outra pessoa. Você tá indecisa, não sabe se vai, se não vai. A gente já tá se organizando aqui, esperando um retorno de você e não tem nada. A festa já é esse final de semana. Então, a gente vendeu e a gente vai. Nisso, a Cláudia respondeu: não, eu paguei, o ingresso é meu. E a Ana falou: olha, a Jéssica já te devolveu o dinheiro, já tá na sua conta. E é o seguinte, eu comprei o ingresso tá na minha mão, tá no meu nome. Então, não, você não tem o ingresso tá comigo. Então, elas venderam o ingresso da Cláudia pro show. Mesmo se a Cláudia quisesse agora, ela não conseguiria mais assistir esse show. Então, as meninas foram para essa festa, junto com essa amiga e tal. Não estava exatamente como a Jéssica me disse que queria, mas a Jéssica se divertiu. E durante a festa, quem que elas veem? O Emerson, aquele amigo da Cláudia. Ele viu as meninas e simplesmente fingiu costume, passou direto, nem olhou para a cara delas. As meninas também, né, meio que se ele não quis cumprimentar, é um problema dele, né? E as meninas passaram direto e foi aquilo. Nessa parte da história, o que acontece? Eu tenho um sentimento de ambiguidade aqui, porque assim, tudo bem que a Jéssica estava ansiosa, querendo ir nessa festa e tarará, assim como eu falei com ela, queria a companhia da Cláudia, né, como elas foram naquele primeiro barzinho. Mas assim,
elas compraram o ingresso, meio que prometeu esse ingresso para a Cláudia demorou pagar, mas pagou, enviou a transferência para a Jéssica, e depois meio que elas tiraram totalmente essa possibilidade. Se a Cláudia quisesse realmente ir nesse show, ela não poderia porque esse ingresso foi vendido para uma amiga. Então, eu acho que aqui fica um pouco de limbo ético mesmo, né? Porque a gente fica imaginando, ai, foi certo, foi errado, ela enrolou um pouco, mas ela pagou, depois devolveu o dinheiro, ou seja, a Jéssica não ficou com dinheiro que não era dela, mas a Cláudia também, mesmo se ela quisesse depois disso, ela não conseguiria ver o show porque os ingressos estavam esgotados e foi isso. Porém, passado um tempo, a Jéssica já nem estava falando mais com Cláudia. Depois de toda a situação, a Cláudia bloqueou todo mundo e foi isso, né? E a Jéssica estava numa festa e, coincidentemente, ela viu a Cláudia nessa festa junto com o Emerson se pegando num cantinho. Ela viu os dois, meio que fingiu que não viu nada também, o que ela tinha a ver com isso, né? Mas quando ela voltou para casa, ela comentou com a Ana, mandou uma mensagem para Ana. Olha, sabe quem que eu vi na festa? Eu vi a Cláudia com o Emerson se pegando. E aí a Ana falou: tá vendo? Eu falei para você, ela tinha um amor resguardado ali e mesmo que ela tava com outra pessoa, a prioridade dela era o Emerson. E essa Ana, inclusive, né? Nossa, Ana. Meu Deus, essa Ana aí que falou as coisas pra Jéssica, meio que colocou algumas coisinhas na cabeça da Jéssica, porque ela falou assim: no momento daquele dia no barzinho, quando finalizou tudo, que cada uma ali foi embora, a Jéssica meio que insistiu para poder levar a Cláudia embora e o Emerson levaria a Ana, né, prima da Jéssica, embora. Só que a Cláudia insistiu para que o Emerson levasse ela. Falou assim: não, imagina, o Emerson mora pro lado da minha casa, não precisa de você dar volta. E a Jéssica insistiu para levar a Cláudia, mas a Cláudia disse que não, que quem levaria ela era o Emerson. Então, a Ana até falou assim: lembra daquela noite? Então, pode ser que eles foram embora para casa e os dois até ficaram um com o outro ali, porque a gente não sabe, às vezes é um fetiche dos dois. Ele viu vocês duas se beijando, a gente não sabe como que foi isso. Às vezes o caso dos dois é antigo, ela fica ali, mas na verdade quem ela quer mesmo é o Emerson. E a Ana, segundo Jéssica, falou pra ela que a melhor decisão que ela tomou foi ter saído fora daquela menina. E a Jéssica agradece hoje em dia que a Ana meio que tomou a frente de tudo. Apesar de não ter sido 100% ok as decisões que ela tomou, pelo menos, vamos dizer, né, fez com que a Cláudia tomasse uma decisão, querendo ela ou não. E aí, o que vocês acharam dessa história? Tem certo e errado nessa história? Tem alguma coisa que vocês fariam diferente caso vocês estivessem nessa situação? Eu falando por mim, né? Conversando com a Jéssica, eu fico com um pouquinho de nervoso assim quando eu vejo que a pessoa tá me enrolando, sabe? Eu acho muito chato isso. Seria muito melhor a pessoa chegar e falar: olha, eu te conheci naquele dia, mas não rolou, sabe? Eu acho que a gente tem que ser amigo e tal. E pronto. Ou mesmo que deixasse a conversa morrer, mas não ficasse nessa questão de, ai, uma hora tá falando, tá tudo bem, daí some, aí vem, dá mais um pouquinho de atenção e daí some, fica te dando só migalha. Eu não sou a favor disso, não. Eu acho que a pessoa ser decidida é muito importante, sabe? Quero, não quero, não quero, já faço. Se eu não sei se eu vou, eu também não marco aquele compromisso, se eu não tenho uma certeza, né? Se é um talvez, é melhor você falar não e se você aparecer for uma surpresa, do que você falar que vai e não dá para você ir ser uma decepção, né? Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. É só vocês entrarem em nosso grupo do Telegram. Temos um grupo no WhatsApp também. Os links, vocês já sabem, estão na nossa bio do Instagram. É só vocês entrarem, clicarem, que vocês serão redirecionados, tá bom?
Comente também na plataforma de áudio onde você nos ouve a respeito dessa história. Eu quero muito saber sua opinião. E se você quer enviar sua história para mim, é só escrever para boracomeçarpodcast@gmail.com ou entrar no nosso grupo do Telegram e me chamar no privado. Assim você pode enviar áudio, a gente pode conversar. Breve a gente consegue, né, entrar em contato. Tem uma filinha que eu vou fazendo e a gente chega na sua história para contar. Obrigada por me ouvirem até aqui e eu fico por aqui. Um beijo!